Podem sentar-se. Irmãos, abram as suas Bíblias, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, e Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, e depois capítulo 3, versículos de 1 a 4. E diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Muito bem, irmãos, nós estamos aí nessa série de mensagens falando da igreja. E nós abordamos nos últimos domingos, abordamos um assunto que diz respeito ao fazer, missão da igreja, ser membro da igreja, algumas características, alguns pontos relevantes da igreja em si, do seu conceito em si, para nós entendermos que igreja vai muito além daquilo que nós aprendemos na escola bíblica dominical, porque o que a gente aprende na escola bíblica dominical é que a igreja somos nós, não é? A igreja não é o prédio, então é isso que aprende, é o conceito de igreja. E na verdade é muito mais que isso, é muito mais profundo o conceito. E a gente vem desenvolvendo esse conceito para que a gente possa estar bem familiarizado e que a gente possa entender por que nós estamos aqui. E esse texto nos remete a uma questão agora do ser. Eu vou sair do fazer para o ser, porque na verdade o fazer é uma consequência do ser. Você só faz bem feito, você só faz para Deus aquilo que tem que ser feito, como Ele quer que seja feito, se antes você olhar para aquilo que você é, aquilo que você precisa ser. E pensando nisso, eu li nas redes sociais uma frase do famoso evangelista, pastor Billy Graham. Billy Graham disse que os cristãos eles têm medo de ser diferente. Por que o cristão tem medo de ser diferente? Porque ser cristão, nós tivemos até um tema aqui durante um ano, que era ser cristão, ser diferente, né? Ser diferente, ser cristão, alguma coisa assim. Por quê? Porque realmente nós somos diferentes, irmãos. E a gente tem medo de ser diferente. Tem medo de ser diferente das pessoas do mundo. Talvez esse ser diferente, que é uma palavra, né, que é muito pesada para a gente, seja o medo de rejeição da sociedade. Seja o medo de não ser aceito por alguns grupos, por algumas tribos, por algumas pessoas, comunidades das quais nós possamos fazer parte. E para muitas vezes sermos aceitos, nós nos tornamos iguais a eles. Nós não queremos ser diferentes. E eu me lembro que essa questão do medo, né, de ser diferente,
muitas vezes nos traz uma timidez muito grande de ser cristão. Quando eu me converti, claro que não faz tanto tempo assim, né? Eu me converti, eu tinha medo de andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu não sei quem já passou por essa experiência. Se bem que quem já nasceu dentro da igreja nunca teve vergonha de segurar uma Bíblia. Mas quando eu me converti, irmãos, eu tinha medo de andar com a Bíblia debaixo do braço. Medo de ser, de alguma forma, rejeitado, ou das pessoas mangarem de mim, alguma coisa assim, né? É o medo de alguma coisa, o medo de ser diferente, de ser rejeitado pelas pessoas. E, por definição, irmãos, aqui que está no capítulo 1 aqui de Colossenses, nós não estamos mais no mundo. Você pode dizer assim, pastor, mas como é que nós não estamos no mundo? Porque Colossenses, ele diz aqui, que versículos 13 e 14, né, para quem leu, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O império das trevas, essa palavra império aqui das trevas, é sobre o domínio das trevas. Ele nos tirou do domínio de Satanás. Ele nos tirou do domínio do inimigo. Quem está no mundo está sob esse domínio. Então ele nos tira do domínio de Satanás, porque o mundo jaz do maligno, não é isso? Diz a palavra de Deus, o mundo jaz do maligno, e quem está no mundo está no império das trevas, está sob o domínio de Satanás. Ele então, o que é que ele fez, Jesus? Ele nos tira desse império das trevas, ele nos tira desse domínio de Satanás sobre o homem e o coloca no reino do seu Filho Jesus, no reino dos céus. Nós somos cidadãos do reino dos céus, nós não somos mais cidadãos do mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos cidadãos do mundo, somos diferentes. E essa consciência de que nós não somos mais do mundo, nós estamos nele, somos cidadãos do reino de Deus, é que muitos de nós não compreendem e não quer ser diferente, por causa desse peso que a palavra diferente causa em algumas pessoas. Muitas vezes é um peso tão grande que nós não conseguimos carregar. Então vejam, nós somos transportados, mas a palavra de Deus diz o seguinte: se você realmente foi resgatado por Cristo, não é isso que diz aqui? Se você realmente foi resgatado, né? Capítulo 3, versículo 1, se fostes ressuscitados, resgatados, ressuscitados por Cristo, se essa condição, na verdade, no grego aqui não é que se fosse uma condicional, é como se dissesse assim: você não é mais, você é isso. Então, se você é um cidadão do mundo, tá? Você não pensa mais nas coisas que são do mundo, e você busca as coisas lá do alto. Você busca as coisas que são lá do alto e pensa nas coisas que são lá do alto. Veja a diferença. O que é que muda? Muda tudo. Muda a nossa forma de pensar, muda os nossos objetivos de vida, muda a nossa visão de mundo, muda a forma como nós nos comportamos em relação às pessoas, muda tudo na vida da gente. Há uma transformação da pessoa, né, quando ele está agora no mundo, ele está no reino dos céus, mas está no mundo, mas ele pertence ao reino dos céus. Tá? Estão entendendo a diferença? É que você pode não sentir isso. Por que você pode não sentir? Você convive com as pessoas, você mora aqui, tem sua casa, né, trabalha aqui, tem tudo aqui, então você não consegue perceber que espiritualmente, fisicamente você está no mundo, mas espiritualmente você não é dele. Você é um cidadão do reino dos céus, e como cidadão do reino dos céus você tem que se comportar
né, como um cidadão do reino dos céus, e não mais como um cidadão do mundo. Por isso é que nós somos diferentes, né? Eu, por exemplo, se eu fosse morar em qualquer outro país, né, em qualquer outro país do mundo, tá certo? Eu poderia estar nesse outro país, mas eu sou cidadão brasileiro. A minha forma de ser, de se comportar, toda essa bagagem cultural que eu tenho como brasileiro, eu carrego comigo. E onde eu estou, no mundo onde eu estiver, na nação que eu estiver, no país que eu estiver, as pessoas vão perceber que eu não sou de lá. Pelo sotaque, pela forma de falar, pela forma de comportar, né, pela forma de proceder. Então eu sou diferente. As pessoas percebem a diferença. Então vejam, você diz aqui o texto em Colossenses, que ele nos libertou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual, Filho, temos a redenção e a remissão dos pecados, que é o perdão dos nossos pecados. Ou seja, nós não fazemos mais o que as pessoas do mundo fazem, o que fazíamos, nossos pecados estão perdoados, e agora nós pertencemos a um outro mundo, a um outro reino, que é o reino de Deus. Entenderam aí? Muito bem. Então, se nós pertencemos, o que é que nós devemos buscar? O que é que nós devemos pensar? E ele diz, então, que nós devemos buscar as coisas que são lá do alto. E nós devemos pensar nas coisas que são lá do alto. Agora, entenda o seguinte, que esse buscar as coisas que são lá do alto, significa dizer que é procurar a fim de encontrar. É uma busca incansável. É uma busca incessante pelas coisas que são do alto. Essa palavra, ela significa que nós buscamos, não fisicamente, que nós buscamos no pensamento, na meditação, no raciocínio, na investigação, ou seja, na reflexão das coisas que são do alto. A palavra de Deus, ela não é simplesmente uma palavra para que a gente conheça a palavra. Mas a palavra de Deus, ela é algo que a gente deve refletir, meditar e guardar no coração. Buscar as coisas que são do alto significa essa busca incessante, incansável, de poder conhecer, meditar, refletir sobre ela para que ela possa fazer a diferença na nossa vida. Muitas vezes as pessoas questionam porque a Bíblia diz que nós devemos ser santos, por exemplo. Nós devemos ser santos. E ela diz que todo mundo pode ser santo. Eu estava lendo eu vi uma historiezinha que contaram nas redes sociais, né? A gente hoje só vive nas redes sociais, então quando a gente tem uma ilustração é direto nela. E aí, nessas redes sociais contaram a história de um discípulo de Buda. E o discípulo de Buda chegou e disse assim: mas o Senhor disse que todo mundo pode ser iluminado, né? Porque o budismo é iluminado. Todo mundo pode ser iluminado. Mas o povo não é iluminado, nunca vai chegar no seu nível. Aí, como é que pode isso, se você diz que todo mundo pode ser iluminado? Aí ele disse assim: você faça o seguinte, você vai naquela vilazinha pequena, você vai bater de porta em porta naquela vila, e você vai perguntar qual é o desejo do coração de cada uma dessas pessoas que moram na vila. Aí ele foi lá, bateu na porta, são poucas casas, uma vila pequena, e ele então falou com todo mundo da vila, e escrevendo: qual é o desejo do seu coração? Qual é o desejo do seu coração? Aí chegou lá, quando consultou todo mundo da vila, ele voltou lá no mestre lá, e disse assim, aí o mestre perguntou: e aí, você falou com todo mundo? Falei. Perguntei: qual é o desejo do coração?
Em alguma dessas pessoas, alguém disse que tem o desejo de ser iluminado? Não. Ninguém disse que tem o desejo de ser iluminado. Significa dizer, irmãos, que você pode buscar e entender, meditar, refletir na palavra de Deus, guardá-la no seu coração, mas você tem que realmente querer isso. Você tem que desejar isso. Senão jamais você vai, na sua vida como um todo, jamais você vai entender e compreender as coisas lá do alto. Essa busca incessante, esse querer, esse desejar realmente ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, é que falta na maioria das pessoas. Porque a gente conhece que as pessoas dizem assim, mas como eu queria ser, né? Eu queria ser. Como seria bom se fosse. Mas aquele ardor do coração, essa busca, esse calor, esse fogo no coração, é que está faltando para todos nós. Não é? A outra coisa é pensar. Pensar nas coisas lá do alto. E quando Paulo fala que pensar nas coisas lá do alto, significa dizer que é ter o mesmo pensamento. É você, então, busca, você entende, você compreende, você guarda e você passa a pensar da mesma forma. Pensar nas coisas lá do alto não é só meditar. Pensar nas coisas lá do alto não é só você ficar imaginando. Contemplando, porque o reino dos céus não é só contemplação. Não é? Mas esse pensar é você agir, pensar, olhar, fazer da mesma forma daquilo que você buscou e encontrou lá no alto. É isso que Paulo está dizendo. Então quem está no reino dos céus é diferente por quê? É diferente porque busca incessantemente compreender a revelação de Deus, o que Ele quer para cada um de nós como propósito para nossas vidas, e ao mesmo tempo, quando a gente entende, compreende, a gente passa a viver conforme esta revelação. Não mais como eu penso, como eu quero, como eu desejo, mas como Deus quer, como Ele pensa, como Ele deseja para a vida de cada um de nós. Diferente, né? Então eu vou viver, eu vou seguir, eu vou andar, caminhar, agora não mais como eu quero, mas como Deus quer. Essa é a diferença. Isso é o que nos faz diferente, né, de todas as outras pessoas. Tá certo? Então, ninguém se torna realmente um cidadão do reino unicamente pela contemplação. Tá? Nós precisamos agir. Certo? Agir. Cidadãos do reino, que buscam e que pensam com as coisas lá do alto, eles refletem Cristo em suas vidas. Tá? O que é que muda? Valores, prioridades, visão de mundo. Ele não pensa mais nas coisas aqui da terra, e isso é resultado de duas coisas. Primeiro, segundo aí o que a gente leu. Porque primeiro ele morreu para o mundo. Não é isso? Morreu para o mundo. Tá? E diz aqui é que nós morremos com Cristo. Vamos ressuscitar com Cristo. Ele, se fostes ressuscitados com Cristo. Tá? Então nós morremos, primeiro nós morremos. O velho homem morreu. Né? O velho homem foi crucificado. Tá? E é por isso que Paulo fala ali em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque o velho homem foi morto, crucificado, e agora é Cristo que passa a dirigir a nossa vida. Então essa morte, ela representa para nós toda a transformação que o homem sofre na sua vida. Tá? Ele se torna esse novo homem. E a segunda coisa, primeiro é porque ele morreu para o mundo. E a segunda é que a nossa vida, ela está oculta. Vejam aí, versículo 3 do capítulo 3. Porque morrestes, é a primeira coisa. E a segunda,
e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, significa que a vida do cristão ela está guardada por Deus, a nossa salvação está preservada, guardada por Deus, e nossa vida, nossa salvação será manifesta quando Cristo for manifesto. Veja aí o versículo 4. Quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, essas são as duas situações, tá? Que nós precisamos entender por que nós devemos ser diferentes. Bom, se nós somos diferentes, nós temos que mostrar algumas características dessa diferença. Tá? Eu vou falar hoje apenas de uma delas, tá? Porque não daria tempo de eu falar de todas. E eu quero falar da principal delas hoje. A principal característica do cristão, o que faz a diferença dele no mundo, sabe o que é? É o amor. O amor, porque Deus é amor em essência. Todo cristão, ele tem que ser também amor. Ele tem que viver o amor. O amor é a maior marca, se você pode pensar assim, qual é a maior marca de um discípulo de Cristo? A maior marca de um discípulo de Cristo é o amor. E a gente precisa entender essa palavra, porque ela é muito usada de uma forma muito errada. Nem todas as pessoas entendem o que é amor, e a gente precisa entender que amor ele tem duas dimensões na palavra de Deus. Tem duas dimensões. Tá? Quando Jesus falou, quando perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele falou ali em Marcos capítulo 12, versículo 30, ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Significa dizer que o nosso amor por Deus, ele não tem limites, é ilimitado. Essa é a primeira dimensão do amor. O amor a Deus é um amor ilimitado. Quando ele fala coração, ele está falando do centro da vida física. Irmãos, às vezes a gente confunde coração com o centro da emoção. E muitas vezes na Bíblia é usada a palavra coração como emoção. Mas nesse aspecto, a palavra que é usada aqui é o centro da vida física. Ou seja, todo o meu esforço físico, toda a minha força física, todo o meu ser como pessoa física, ela tem que ser totalmente entregue nas mãos de Deus. Então, de todo o coração significa dizer que todo o centro de toda a vida física e espiritual, todo o meu vigor, o sentido da minha vida física, ela tem que ser entregue a Deus. Quando ele fala em alma, aí sim, a alma está falando dos sentimentos, dos desejos, das afeições, das emoções. Então, quando ele fala em alma, ele está falando nesse sentido. Quando ele fala de todo o entendimento aqui são todas as habilidades que você tem. Quais são as habilidades que você tem? Aí você fala habilidades, dons, tudo aquilo que você tem, que você é hábil em alguma coisa, você tem que colocar isso à disposição de Deus. Depois ele fala em força, e aí a força é o poder, o vigor, a sua capacidade, a sua capacitação, a sua sabedoria, aquilo que você coloca aí à disposição de Deus. Então, nesse aspecto, nessa dimensão do amor, o amor é ilimitado. Mas existe uma outra faceta do amor, um outro aspecto do amor, que é o amor que ele tem seus limites. Ele é limitado. E esse amor é o amor com limites, que é o amor ao próximo. Que está em Marcos capítulo 12, versículo 31, que diz assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o limite do nosso amor ao próximo está em nós mesmos. É o padrão. Quando a gente não pode amar mais o outro do que a nós, e nós não podemos amar também menos o outro do que a nós. Então esse amor, ele está... a gente tem que enxergar esse amor então em duas grandes dimensões. Primeiro, o nosso amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é ilimitado. Todo o meu ser está entregue a Deus.
mas o meu amor ao próximo, ele tem um limite, que é a nós mesmos. Nós não podemos, né, amar o outro menos do que a gente. Isso é doença. Quando a gente ama o outro menos do que a gente. Né? E quando a gente ama mais do que a gente, também é doença. Então a gente tem que se nivelar. Tá? Eu não posso me dar mais, né, nem me dar menos. Eu tenho que me dar na mesma proporção. Então isso significa que o amor, vejam bem, o amor, é por isso que a gente precisa entender o conceito. Isso significa que o amor sempre está direcionado para fora da gente. Como é que a gente pode entender o amor de Deus, o amor ágape que fala a Bíblia, se você não entender isso? Se o amor é voltado para Deus ilimitadamente, e se é voltado para o outro limitadamente, porque eu tenho que olhar para mim, de qualquer forma, o meu olhar, quando eu dispenso amor para alguém, está para fora de nós, não está para dentro de nós. Então o amor é altruísta, o amor não é egoísta. Aí vem o conceito, né, do amor. Altruísta porque eu me entrego para o outro. Eu enxergo no outro. Né, eu faço para fora de mim, eu faço para o outro. Por isso é que ele é altruísta. Né, nunca ele é egoísta, ele sempre é altruísta. Por isso é que não é sentimento. Quando a gente pensa no amor-sentimento, o amor-sentimento ele é egoísta. Porque o amor-sentimento é uma satisfação daquilo que eu sinto, das minhas emoções. Mas o amor, quando eu olho para o outro, ele é altruísta, porque eu estou vendo o outro. O amor bíblico, ele é altruísta. Então nós precisamos entender pelo menos 3 aspectos do amor. Pelo menos 3. Tá? O primeiro, o maior exemplo de amor é o do próprio Cristo. Ele deu a sua vida incondicionalmente por todos os homens. Significa dizer que o amor ele é incondicional. Né? Você não pode dar para alguém pensando em receber alguma coisa. Eu me dou pelas pessoas, mas eu nunca espero das pessoas algo que essa pessoa possa fazer por mim, porque eu fiz alguma coisa por essas pessoas. Né? Por quê? Porque Cristo já falou na sua palavra que o ser humano é o ser mais ingrato que existe na face da terra. Né? Daqueles 10 leprosos, quantos voltaram para falar com ele? Apenas um. Não foi? Então, quando a gente faz pelo outro, a gente não faz pensando que está angariando algum favor, pensando em ser retribuído, seja por Deus, seja por qualquer outra pessoa. Não é? Quando a gente cuida de uma ovelha, por exemplo, na igreja, a gente não cuida pensando que essa ovelha, de alguma forma, vai nos beneficiar lá na frente. Não é? A gente cuida por amor a esta ovelha. Então, existem muitas ovelhas que são ingratas. A gente trata as feridas, não é? Trata das pessoas que estão sofrendo, a gente cuida delas, mas a gente cuida, irmãos, porque por amor a essas pessoas. Né? A gente se dá por essas pessoas, nunca esperando. Então o amor, primeiro aspecto desse amor é que ele é incondicional. Jesus morreu na cruz quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Então o amor, ele é incondicional. O segundo aspecto é que o amor de Jesus ele foi expresso na cruz. Ele se doou para o perdão dos nossos pecados. João capítulo 10, 17 e 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então ele se doou, ele se deu porque ele quis. Assim como nós nos doamos para os outros porque queremos nos doar. Tá? Então, o segundo aspecto, que o amor bíblico, que a gente precisa entender, ele não é afetivo, mas é o desejo incondicional de se colocar ao lado do outro e de se doar pelo outro. Esse é o amor. Tá? A palavra amor na Bíblia. Tá? Então, esse é um movimento que deve sempre... quando a gente se doa pelos outros, a gente tem que ver que existem 2 aspectos dessa questão aí.
O primeiro aspecto é que a gente se doa primeiro pelos domésticos da fé. Paulo diz que a prioridade da nossa ação é os domésticos da fé. São as pessoas carentes, necessitadas da nossa igreja. E em segundo lugar, vem os outros. Ele não diz que a gente só deve olhar para os domésticos da fé, mas a prioridade, aqueles que estão passando por alguma necessidade, dificuldades, são as pessoas, os domésticos da fé. Então a gente precisa, como igreja, criar um programa de assistência social tanto para as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, da nossa igreja, como também para os de fora, atendendo primeiro aos necessitados da gente. Aqui na nossa igreja a gente precisa desenvolver essa questão, né? Porque quando Paulo diz ali, ele diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6, versículo de número 10. Nesse aspecto, então, devemos buscar, irmãos, como igreja, desenvolver aqui um programa, né, de assistência aos nossos irmãos da igreja e àqueles carentes da nossa sociedade, porque só assim a gente pode levar o amor de Cristo para que as pessoas conheçam o amor de Cristo através da nossa ação enquanto membros da igreja. Tá? Outra coisa nesse aspecto é que a gente não pode confundir esse amor bíblico com paixão. Irmãos, a gente vê tanta asneira, né, na Bíblia, na palavra de Deus, que das pessoas, né, na palavra de Deus não, das pessoas que interpretam a palavra de Deus, né, que às vezes eu fico de boca aberta. A pessoa diz assim: estou apaixonado por Jesus, né? Estou apaixonado por Jesus. Tem música que fala assim, né? Tem música que é cantada, que fala sobre paixão de Jesus. A palavra paixão na Bíblia, ela sempre é empregada com desejo carnal. Sempre que se emprega a palavra paixão na Bíblia, ela está relacionada ao desejo ardente, o fogo ardente do desejo carnal. Não é? Nós temos a paixão de Cristo, que é a dor, é o sofrimento de Cristo por nós, que não é uma palavra que está na Bíblia, né? Paixão, somos nós que empregamos, mas quando a Bíblia usa a palavra paixão, ela usa sempre dentro desse contexto. Porque vejam aí, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, mas com as suas paixões e os seus desejos. Significa o que aí? Paixões, desejos da carne. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 4 e 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Tá? E assim você pode buscar, pesquisar na Bíblia, todas as vezes que se usa esta palavra, ela está ligada paixão à carne. Né? Então o amor, ele não é sentimento, ele não é afeição, ele não é paixão. Na Bíblia não. Tá? O amor, ele é essa expressão do desejo de se doar pelos outros. Por isso que é altruísta, né? E não egoísta. Paixão, vocês sabem o que quer dizer paixão? Se vocês forem ver no dicionário, tá? Vocês vão ver lá no Aurélio, por exemplo, diz assim: sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão. Ixi. Imagine, um homem apaixonado, ele se pendura num poste, nos fios do poste, e manda chamar a namorada para ver ele lá pendurado no poste. Por quê? Porque se sobrepõe a razão, o raciocínio, né? A lucidez, a razão. Agora imagine uma paixão por Cristo. Porque
a fé, não existe fé sem razão, sem reflexão, sem meditação. Não é? Como é que existe a paixão por Cristo? Paixão é o sentimento humano intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou alguém. Tá? Esse é o conceito aí, vocês podem olhar no dicionário, né, que vocês vão ver. Então, está sempre ligado a essa questão, né, da pessoa, da carne, né, com esse desejo carnal. Tá? Dizem os entendidos dessa área que uma paixão, tem muita gente que casa apaixonado, né? Eu não sou contra não, irmãos, porque paixão a gente tem que viver, não é isso? Mas dizem os entendidos que dura 2, 3 anos no máximo. Quando acaba a paixão, se não houver amor, acabou, né? Acabou o resto. Né? Nós amamos a Deus, irmãos. O amor ao nosso Deus é um amor divino, um amor puro. Né? É um amor que não arde. Né? Paulo vai descrever ali que não arde, não se ufana, né? Não deseja o mal. Não é isso? Lá em 1 Coríntios capítulo 13. Tá certo? Esse amor ele é puro. O amor por Cristo é amor puro, amor divino. Então não pode ser paixão. Certo? Lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que nós amamos porque ele o quê? Ele nos amou primeiro, ou seja, ele se doou primeiro por nós, é por isso que a gente se doa por ele. Tá? Então esse é o amor. E o terceiro aspecto, que a gente vai já está caminhando para o fim, do amor que a gente precisa entender, é que o amor de Cristo, ele trouxe paz entre Deus e os homens. Ou seja, o amor é um instrumento de paz. É um instrumento que nos conduz a nos relacionar com os outros de uma forma pacífica, harmônica. Não é? O amor de Cristo, ele trouxe paz entre Deus e os homens. Nós éramos inimigos de Deus pelo pecado. E ele então, pela sua justiça, ele trouxe paz. Vejam aí em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois mediante a fé temos o quê? Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Éramos inimigos de Deus e Ele nos trouxe a paz. Então o amor é um instrumento de paz, de relacionamentos harmônicos, pacíficos entre as pessoas. Quando nós amamos as pessoas da forma bíblica que ela nos ensina. Então diz aqui, da mesma forma que Paulo fala que Jesus nos trouxe a paz, o autor aos Hebreus, abra em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o autor aos Hebreus diz que a gente também tem que ter paz com os outros. Vejam aí. Seguir a paz com todos, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos. E só existe um meio, irmãos, da gente seguir a paz com todos, quando nós desenvolvemos o amor pelas pessoas. Né? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, que um dos maiores instrumentos do amor, de pacificação entre os homens, se chama perdão. Eu já falei muito sobre perdão na igreja, eu já dei seminários sobre perdão, mas eu quero dizer para vocês uma coisa, que o perdão é uma das atitudes mais incompreendidas pelos homens. Mais incompreendidas. Primeiro porque não sabe nem o que é perdão, né? Acha que o perdão é para si, e na verdade o perdão é para o outro, nunca é para nós. Não é? E a segunda coisa é que perdão, na verdade, ele é instrumento de conciliação ou de reconciliação. O perdão não é uma atitude que a gente toma em relação ao outro para o outro seguir a vida do jeito que ele quer seguir. Mas o perdão é um instrumento de Deus, né, do amor de Deus por nós, que a gente aprendeu com ele,
de reconciliação e de conciliação com as pessoas. Tá? Então, o perdão ele é concedido não para que o pecador siga a sua vida, mas para voltar a conviver com Deus e voltar a conviver com as pessoas, mediante esse instrumento maior chamado perdão. Vocês lembram da mulher adúltera? Lembram da mulher adúltera? A mulher adúltera foi pega em adultério, tá certo? E as pessoas levaram a mulher adúltera lá para Jesus para que ele pudesse dar o veredito dele. E ele então, vocês sabem da história, os homens foram embora, porque quem não tiver pecado lança a primeira pedra, todo mundo era pecador, ninguém lançou a pedra. E ele então disse para a mulher, João capítulo 8, versículos 10 e 11. Ele disse assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Significa dizer que ela recebeu o perdão de Deus, mas não recebeu o perdão de Deus para continuar a sua vida de pecado. Então o perdão, ele não é dado para a pessoa no sentido de que a pessoa vai continuar seguir a sua vida, mas ele é um instrumento de conciliação. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, pegando a ideia aqui da mulher adúltera, tá? Uma pessoa comete adultério. Tá? Uma pessoa comete adultério. E aí, se essa pessoa comete adultério, ela se arrepende e a pessoa então recebe o perdão de Deus e daquela a quem magoou. Tá? Mas aquele perdão que foi dado não é para que a pessoa, não, eu cometeu adultério, vamos se separar, eu vou seguir minha vida. Aí eu me caso de novo. Né? Aí já me separo de novo e já me caso de novo. Não é para isso. O perdão é para conciliação. Se eu perdoei, não é para seguir em frente. O perdão é um instrumento de conciliação. Então eu vou voltar a me relacionar com aquela pessoa, né, que me magoou, que me feriu de alguma forma. Então o perdão existe para isso. Não é para que, não sinto mais, não me magoou mais não sinto mais, pode seguir a sua vida. Não é assim não, irmãos. Perdão é uma coisa séria na Bíblia, na palavra de Deus. Ninguém pode banalizar esse instrumento de Deus chamado perdão, não é? Que existe para a conciliação entre os homens. Tá? Então o perdão é o maior instrumento do amor de Deus, né, para relacionamentos, porque relacionamentos feridos não existe só em famílias, né? Mas existe no trabalho, entre amigos, relacionamentos de modo diverso. Então, o perdão é para a conciliação ou reconciliação entre as pessoas, para colocar de volta ali entre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam saber que aquelas a quem ele feriu, aquele a quem ele magoou, ele precisa restaurar, ele precisa reconhecer que ele magoou, que ele feriu, e ele precisa restaurar esse relacionamento. Tá? Foi o que aconteceu ali com Zaqueu. Tá? Aquela história do Zaqueu, que está ali em Lucas capítulo 19, versículo 8, que todo mundo conhece, que diz assim, eu vou terminar com isso aqui, tá? Lucas capítulo 19, versículo 8, diz assim: entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. O sentido aqui, irmãos, não é bens, não é dinheiro, não é patrimônio. Zaqueu não estava falando que, porque ele tinha dinheiro, que ele ia devolver o dinheiro para as pessoas. Zaqueu está reconhecendo aqui que ele fez mal a alguém, que ele prejudicou alguém, que ele magoou alguém, que ele feriu alguém. Então o que ele está dizendo aqui é que ele vai restaurar essa ferida, ele vai restaurar essa mágoa que ele fez com as pessoas. Então ele está sendo perdoado por Deus para que ele
pudesse fazer novamente, restaurar novamente aquilo que ele de alguma forma prejudicou na vida do outro. É a restauração de Zaqueu na sua relação com aqueles a quem ele prejudicou. O sentido é esse. Então nós precisamos entender que no amor, que o amor é o instrumento de Deus para um relacionamento pacífico e harmônico, e que o perdão é a ferramenta desse amor para que a gente possa conviver de forma pacífica, aonde a gente estiver, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja onde a gente estiver. Amém, queridos? Então, não tenha medo de ser diferente. Tá? Não tenha medo de ser diferente. Seja cristão, seja diferente. Seja aquilo que Deus lhe chamou para ser. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. E viva segundo essas coisas lá do alto. E a primeira característica que a gente pode olhar para um cristão e reconhecer que ele é um cristão está no amor do cristão. Não é o amor sentimento, mas é o amor que olha para o outro, que está fora de nós, e que a gente percebe que o outro precisa da gente, nas suas necessidades, suas dificuldades, nas suas lutas. E a gente se doa por essas pessoas, não porque eu vou receber de volta alguma coisa dessa pessoa, mas porque nós amamos e nós nos damos como Jesus se doou incondicionalmente por nós ali na cruz do Calvário. Amém? Curvem suas cabeças.